O silêncio como poder. Você fala porque tem algo verdadeiro a dizer ou porque não suporta o peso do silêncio? Essa resposta define quem você é, fraco ou poderoso. O silêncio é o poder mais subestimado do mundo. Vivemos em uma era de barulho, de pressa, de opiniões lançadas como flechas sem direção. Todos querem falar, poucos querem ouvir, e quase ninguém suporta calar. Mas justamente nesse detalhe, nesse espaço invisível entre a palavra e o vazio, é que mora a verdadeira força. O silêncio é domínio, é soberania, é presença. Ele não é ausência de voz, ele é a voz mais alta que existe, só que em uma frequência que poucos sabem decifrar. Repare no instinto humano. Diante do silêncio, quase sempre surge desconforto. Em uma reunião, quando alguém se cala por tempo demais, o clima muda. Em uma discussão, quando um dos lados não responde, a tensão cresce. Em um interrogatório, quando não há confissão, a ansiedade corrói. O silêncio não é vazio. O silêncio é peso. Ele se torna um espelho implacável que obriga o outro a lidar com as próprias inseguranças. É por isso que os fracos falam demais. Eles precisam preencher o vazio com justificativas, com explicações, com discursos intermináveis. Precisam ser ouvidos porque não suportam ser ignorados. Precisam gritar porque não suportam a própria pequenez. Mas quem tem poder real não precisa provar nada. O silêncio é a coroa invisível dos que sabem quem são. O silêncio, quando usado com inteligência, se transforma em aura. Uma força invisível que se espalha pelo ambiente e muda a energia ao redor. Quando alguém poderoso entra em uma sala e não diz nada, sua presença fala mais do que 1000 discursos. Porque o silêncio não é só ausência de palavras, é domínio de si, é prova de autocontrole, é a demonstração de que você não precisa reagir ao mundo, porque o mundo já reage a você. E o mundo reage sempre. O silêncio faz os outros pensarem. E pensar demais é o maior castigo para quem não tem estrutura. Quando você silencia, o outro começa a imaginar o que você está tramando, o que você sabe, o que você guarda. O silêncio gera especulação, e especulação gera medo. É assim que líderes, estrategistas e sábios ao longo da história construíram respeito. Não pelo barulho, mas pelo vazio. Observe os grandes nomes da história. Generais que intimidavam inimigos sem disparar uma bala. Reis que tomavam decisões em silêncio, deixando seus súditos em suspense. Líderes espirituais que, ao invés de longos discursos, usavam pausas e silêncios como golpes fatais. Eles sabiam, o silêncio é uma arma que não pode ser combatida, porque não tem forma, não tem defesa, não tem brecha. O silêncio também é julgamento. É a forma mais cruel de dizer: você não merece resposta. Ele corta, humilha, congela. E é justamente por isso que o silêncio é poder, porque ele não se desgasta, não se contradiz, não se perde no vento. Uma palavra pode ser mal interpretada, distorcida, esquecida, mas o silêncio permanece. Ele ecoa na mente de quem o recebe. Ele se repete em pensamento. Ele cria fantasmas. E mais, o silêncio é a fronteira da dignidade. Quem sabe calar, prova que não precisa disputar com ninguém. Quem se justifica demais, perde autoridade. Quem fala demais, se revela pequeno. Quem se cala, se eleva. Na prática, o silêncio é a marca dos que não mendigam atenção. Ele separa os que são do que apenas parecem ser. Ele distingue os que carregam peso real dos que carregam só palavras. Mas atenção, o silêncio não é para todos. Ele exige disciplina. Ele exige autoconhecimento. Ele exige segurança. Só quem está confortável consigo mesmo suporta o peso de se calar. Os inseguros precisam se defender, precisam preencher o vazio, precisam ser aceitos. Os fortes podem suportar o julgamento do silêncio, porque não precisam provar nada para ninguém. E o silêncio não é apenas uma forma de se proteger,
Ele é também uma forma de atacar. O silêncio desconcerta, desarma, confunde. Ele cria uma muralha invisível que o outro não consegue derrubar. Enquanto o inimigo se desgasta falando, você ganha tempo. Enquanto ele tenta arrancar de você uma reação, você o deixa desesperado. Enquanto ele se afunda no próprio barulho, você cresce em sua quietude. É assim que o silêncio se transforma em poder real, porque ele coloca você acima da disputa. Ele mostra que você não precisa se rebaixar para lutar pequenas guerras. Ele deixa claro que sua energia é preciosa demais para ser gasta em barulho inútil. No fim, o silêncio não é a ausência de voz, é a voz dos que não se vendem, dos que não se explicam, dos que não precisam provar nada, dos que já venceram antes mesmo de abrir a boca. Inscreva-se.